Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar esta quarta-feira. Meus amigos, notícias importantes para passar para vocês. Iremos fazer esclarecimentos sobre o desdobramento da reunião que aconteceu ontem no Conselho de Beneméritos. Iremos reproduzir aqui uma fala do Levenciano. Vamos falar aí sobre os executivos que estão a caminho aí, em compasso de espera, aguardando a decisão aí da diretoria sobre a situação envolvendo a vice-presidência do departamento de futebol. E obviamente a gente vai falar sobre as categorias de base do Vasco da Gama, essa reestruturação do futebol que por enquanto está sendo feito por Jorge Salgado, e fica mais evidenciado que o clube precisa de ajuda. Vamos falar sobre chegada de jogador, saída de jogador. Então tem muitos assuntos aí para a gente poder tratar neste vídeo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente o senhor, a senhora que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva, faça parte desta família, ativem o sininho para vocês receberem as notificações e façam aí a avaliação do nosso conteúdo, deixando o seu like ou o seu dislike. Perfeito? Bom, meus amigos, primeiramente vamos falar aqui das categorias de base do Vasco da Gama. Eu gostaria de mandar um abraço lá para a cidade de Santana de Parnaíba, que vai fazer uma festa para receber o Vasco da Gama na Copinha. A nossa batalha já começa aí no dia 2 de janeiro. Caímos aí no grupo 24. Vamos jogar aí com o SKA de São Paulo, o Rio Claro e também o Largato de Sergipe. Então, um abraço aí para a cidade de Santana de Parnaíba, aí em São Paulo, que vai acolher o Vasco da Gama. Sobre o futebol profissional, meus amigos, por enquanto estamos sob a direção aí de Jorge Salgado. Isso mesmo. Ontem o Vasco da Gama tomou um novo não. Isso mesmo, executivo de futebol. Após ouvir não de Juninho Pernambucano, de Alexandre Matos e de Anderson Barros, ontem foi o dia do diretor executivo do Ceará, Jorge Macedo, dizer não ao Vasco da Gama. E é o seguinte, o Vasco continua atrás aí do executivo. O Zé Ricardo, situação dele está deixando muitos vascaínos aborrecidos. Por enquanto o Zé Ricardo ainda não deu as caras, só chega no Rio de Janeiro no dia 20. E o Carlos Brasil aí, ontem surgiu um boato que ele estaria aí simplesmente monitorando os jogadores que estão saindo do Inter e do Grêmio. Balela, conversa fiada, tá totalmente perdido aí, ainda não anunciou nenhum reforço. Bom, meus amigos, com relação à saída de Castan e de Vanderlei, deve se concretizar nesta semana. A barca vascaína já está aí com 10 jogadores: Morato, Marquinho Gabriel, Cano, Zeca, Michel, Andrei, Rômulo, Hernando, Valber e Léo Jabá. Então, a rescisão de contrato aí do Castan, Vasco que deve cerca de 6 milhões de reais para o Castan, e do Vanderlei aí que tem um contrato prorrogado
deve ser feito ainda esta semana. Sobre a situação de reforços aqui, a gente tem duas novidades, mas muita cautela nessa hora aí para a gente não passar notícia que não seja verdadeira. Bom, o Vasco negocia a renovação de contrato aí com o Daniel Amorim e estaria em tratativas finais para o Daniel Amorim ser anunciado aí com um contrato renovado no Vasco da Gama. E uma informação que veio lá do CSA de Alagoas, vamos abrir aspas aqui. Segundo informação do jornalista Emerson Júnior, da rádio CBN de Maceió, o Vasco da Gama estaria próximo de contar aí com o volante Yuri, certo? Inclusive o presidente do CSA disse hoje que está difícil de manter o Yuri no CSA. O Yuri, que é aquele volante que esteve muito bem, o cara que roubou mais bolas aí na Série B do ano passado. Vamos aguardar sem alvoroço. Eu só estou passando aqui a título de informação para vocês. Aquele mesmo Yuri que não quis vir para o Vasco na semana passada está acertando a princípio aí com o Vasco, segundo a rádio CBN. Bom, ontem a gente teve a reunião do Conselho de Beneméritos, reunião que colheu bastante frutos. Eu queria aqui repudiar a informação que o jornalista Flávio Dias deu ontem no canal dele. Eu acho uma vergonha você ocultar os fatos. A reunião que aconteceu ontem, Flávio Dias, foi simplesmente para apresentar uma alternativa contrária à SAF. Certo? O parecer do Conselho de Beneméritos é muito claro com relação a isso e 90 beneméritos já se manifestaram contra essa situação. O GE, inclusive, publicou uma carta de 65 beneméritos dando parecer contrário na última semana. Aí vem você com papinho de KPMG. Então, por favor, passe a informação que tem que passar aí, meu nobre jornalista. E é o seguinte, essa situação aí da SAF não deve acontecer. O Levenciano propôs aí a possibilidade de ser o VP de futebol. Ele colocou aí que precisa trazer alguns executivos. Ele quer contar aí com ele, com Augusto Tanuri, com Luiz Paulo Rosenberg e com Francisco Lopes. O Augusto Tanuri é o cara aí, o diretor executivo hoje da Editora Abril, um cara renomado. O Luiz Paulo Rosenberg, o cara que mudou o patamar lá do Corinthians, que trouxe o Ronaldo, que trouxe aí o Roberto Carlos, economista aí formado pela USP, e também o Francisco Lopes, que foi diretor do Manchester City e do Barcelona. E o Levin, né, eu vou até abrir aspas aqui para ele, sobre essa situação da grana, né? Ele disse no ano passado o seguinte, só para esclarecer para vocês. Abrimos 3 linhas de crédito para o Vasco. Uma de 200 milhões de euros, outra 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Eu poderia ter usado isso politicamente como campanha, mas preferi apresentar para o vascaíno esse projeto que dei para todos. E em seguida o Levin falou assim, me chamaram de lunático, maluco, megalomaníaco, porque eu disse que conseguiria R$1 bilhão para o Vasco. Eu não consegui 1, consegui 5, complementou o Levenciano. Essa entrevista passou aí no Lance, foi publicada no Lance. Então, rapaziada, a gente está no compasso de espera. Eu, Laureano, continuo a favor da AGE.
Tem mutirão no sábado, 60% das assinaturas a gente espera alcançar, assim como a situação aí na justiça. Perfeito? Nada mudou, a gente espera aí que o Salgado dê a resposta dele exatamente o quanto antes, para que o Levenciano já possa trabalhar aí no Vasco da Gama. Desculpa o vídeo longo, mas a gente precisava aqui pontuar essas coisas sem maquiagem e sem sacanagem para todos vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!